O bistrô cobalto tinha o tipo de brilho que deixava qualquer noite comum com gosto de filme. Copos finos tocando, talheres como sinos discretos, um piano que não errava uma nota sequer. Até que o som certo foi quebrado por um som errado. Um grito curto, agudo, seguido de outro mais longo, como se alguém tivesse rasgado o silêncio com as mãos. Lia, chefe de salão, percebeu imediatamente que não era mau comportamento, era sofrimento. No canto, um homem de terno perfeitamente cortado tentava conter o filho. O garoto, uns 10 anos, apertava os punhos contra as orelhas, a pele ruborizada, a respiração curta, o tronco avançando e recuando como uma onda contra rochas. O pai, Arthur Valença, conhecido por fechar aquisições em minutos, estava perdendo uma batalha que dinheiro nenhum vence. A do barulho contra a mente de quem sente tudo 10 vezes mais. Olhares ferinos surgiram como faróis. Tirem essa criança daqui. Lia sentiu o corpo inteiro dizer vai, antes da cabeça terminar de pensar. Lia não foi em linha reta. Antes ajustou o mundo. Deslizou até o pianista e tocou o ombro. 2 dedos, um sinal interno. O acorde cessou. Passou pelo balcão e ergueu a mão. A equipe entendeu o modo âmbar. Menos pratos batendo, passos amortecidos, vozes baixas. Diminuiu as luzes na ala direita e fechou a porta que gemia. Quem observava achou coincidência. Não era. Foco total. Aproximou-se da mesa sem invadir. Agachou-se, deixando os joelhos no nível dos olhos do menino, que balançava o corpo, o olhar fugindo de tudo. Eu sou a Lia. Não vou tocar em você. Posso tirar um pouco do vento daqui? Disse, apontando para as luminárias, como se o som fosse vento. Arthur, pálido de vergonha e culpa, sussurrou. Ele é o Davi. Eu devia ter previsto. A palavra previsto sangrou nos lábios dele. Lia acenou, devagar. Vamos construir silêncio, um degrau de cada vez. Ela abriu a bolsa de primeiros socorros sensoriais. Não era padrão do restaurante, era padrão de vida dela. Uma caixinha com tampões macios, um par de conchas abafadoras, um lenço de microfibra, uma bolinha de silicone com pontinhos, um sachê com folha de louro, cheiro seco, previsível, e uma lâmpada portátil com filtro âmbar. Colocou tudo sobre a mesa, sem empurrar nada para o menino. Davi manteve os punhos nas orelhas, mas a curiosidade atravessou o sofrimento como luz por fresta. Moveu o olhar até a bolinha. Lia aproximou o objeto lentamente, deixou a mão a meio caminho, esperou. Davi pegou, apertou, soltou, repetiu. O som do salão, que antes era tempestade, virou garoa. Arthur segurou o ar como quem segura um barco. Desculpem o incômodo, tentou justificar-se para a mesa ao lado. Ninguém respondeu, mas o julgamento recuou meio passo. Lia indicou as conchas abafadoras. Davi não quis. Indicou o lenço macio. Ele roçou no rosto, testou, aceitou. O grito virou um sopro tremido. Tá um lugar com menos ecos, disse Lia, apontando discretamente para um corredor onde um painel de madeira absorvia som. Podemos ir no seu tempo, Davi. Um passo a cada 3 respirações. Arthur assentiu, mas não moveu o filho. Esperou o olhar do menino pedir, e pediu no 3º aperto da bolinha. Eles avançaram como se pisassem em vidro molhado. Lia foi na frente, apagando lâmpadas de teto, ligando o âmbar portátil, abrindo caminho. Pararam no jardim seco, uma área interna com plantas que não exalam cheiro forte, fonte sem jato alto, pedras grandes que fazem barulho de pedra, não de metal. Davi encostou a bochecha no lenço de microfibra, a respiração encaixando no ritmo da água. Arthur, ainda trêmulo, sussurrou. Ele adora padrões. Água que não muda. Luz que não pisque. A palavra pisca feriu de novo. Lia desligou discretamente o único LED que variava. O menino notou, e por um segundo inteiro, olhou para ela. Não era agradecimento, era reconhecimento. Você entendeu o mapa. O incômodo coletivo migrou ao longe, como um trem sumindo.
O chefe de cozinha apareceu na entrada, preocupado com o padrão cobalto, e Lia só precisou erguer o âmbar portátil para ganhar mais 20 minutos de mundo seguro. Quer água? Arthur perguntou. Davi levou o dedo ao copo, tocou a superfície e recuou. Frio demais. Lia trouxe água em temperatura ambiente, copo de vidro grosso, sem gelo que chocalha. O menino testou de novo e aprovou. Eu deveria ter trazido as conchas. Ele tem um par azul marinho, disse Arthur com a culpa pesando a gravata. Não existe deveria na tempestade, respondeu Lia sem poesia e sem julgamento. Existe só o que salva. Davi encostou a orelha no próprio ombro e parou de balançar. O silêncio finalmente cabia no corpo dele. No salão, a vida seguiu. Aqui, o tempo abriu espaço. Obrigado, Arthur disse, mas parecia pouco. Gente como ele compra empresas, não compra paz. E paz, ali, tinha nome, mãos e protocolo. Tem uma sala com espelhos d'água. 2 paredes viram horizonte se a gente quer, disse Lia. Não era um recurso de luxo, era de cuidado. O cobalto tinha sido reformado por ela com consultoria de acessibilidade sensorial, algo que ninguém notava. E era justamente por isso que funcionava. Conduziu os 2 até a sala horizonte. Luz lateral, fita acústica nos rodapés, feixes lineares que não piscam. Davi parou diante do vidro d'água corrente. Repetição previsível, brilho sem estalo. Seus ombros começaram a desarmar. Ele está voltando, Arthur murmurou, como quem observa um pássaro retornar ao ninho depois do vento. Se quiser, a gente troca a refeição por um prato seco, texturas mais simples, disse Lia. Arroz solto, frango sem molho, legumes em palitos, 0 surpresas. O cardápio do cobalto aberto como guarda-chuva quando o céu ameaça. Davi aceitou 3 palitos de cenoura, alinhou milimetricamente, respirou, mordeu. A mordida era barulho dentro, mas controlável. A tempestade se reescrevia em garoa fina. Arthur segurava o guardanapo como quem segura um pedido de desculpas que nunca chega. Eu sou bom prevendo o mercado, Lia, mas falho prevendo o mundo dele. Às vezes acho que é culpa minha. Ela o olhou sem piedade e sem pena. Culpa nublada não guia ninguém. Mapa guia. Tirou do bolso um cartão simples. Protocolo âmbar. Primeiras respostas em sobrecarga. 3 linhas. Diminuir sons, suavizar luz, oferecer uma âncora tátil. Você fez isso hoje sem saber os nomes. Vamos nomear para repetir. Davi girou a bolinha nos dedos e acompanhou com o olhar o caminho da água na parede. Ele ama trajetos previsíveis, disse Arthur. Então dê trajetos previsíveis para quando o imprevisto chegar, respondeu Lia. No salão, 2 risadas altas atravessaram a porta. Ela ergueu o cartão como senha. O barulho murchou. A equipe inteira estava em sintonia. Parecia milagre, era treino. O bilionário que comprava sinergias viu pela primeira vez uma que não tinha preço. Gente sincronizada para reduzir dano. Coordenação salva mais do que coragem isolada. Verdade ou não, o prato secou a ansiedade. A água morna fechou as bordas do medo. Davi passou o lenço no rosto, alinhou as cenouras de novo e encostou a testa no vidro d'água. Arthur respirou como quem chega à margem depois de muito braçar. Lia, por que você sabia o que fazer? Ela pensou em responder com um currículo, mas escolheu história. Meu irmão Jonas. O mundo para ele às vezes é uma orquestra tocando cada instrumento na nossa cara. Aprendi a construir silêncio antes de aprender a servir vinho. Arthur assentiu, com algo entre respeito e alívio. Eu venci salas cheias de egos. Hoje quase perdi para luminárias. Davi, atento ao caminho da água, sussurrou. Quase inaudível, mas inteiro. Parou. Era a primeira palavra depois da tormenta. O pai fechou os olhos como quem recebe um prêmio. Lia apenas inclinou a cabeça. A palavra não era para ela. Era o menino narrando o mapa novo. E mapa novo da direção. A sala respirava com eles. Lia trouxe um kit de continuidade. Um estojo fino com tampões, lenço macio, bolinha tátil e um cartão com QR para sons estáveis, chuva constante, mar sem gaivotas, vento sem assovio.
Para o carro, elevador, consultório, explicou. Arthur tirou a carteira. Ela ergueu a mão. Não está à venda. É política da casa. Ele riu baixo, sem ironia. Nunca pensei ouvir política da casa ser a frase mais bonita da noite. Davi aproximou a mão do vidro d'água e deu 3 toques leves, olhando o próprio reflexo sem encará-lo direto. Quer voltar à mesa? Lia perguntou sem pressionar. O menino assentiu uma vez. O caminho de volta foi feito de pequenas garantias. Piso com tapete que não estala, garçom avisando prato à esquerda, luz que não muda, gente que entende quando não é hora de perguntar nada. A tempestade havia ido embora, mas ainda havia poças, e ninguém precisava escorregar nelas. Texte de volta ao salão, a mesa os aguardava diferente. Guardanapos de linho trocados por algodão, copos pesados, talheres já alinhados para que nenhum toque metálico traiçoeiro surpreendesse. O pianista voltou a tocar, mas 2 oitavas mais baixas, como se dedilhasse nuvens, não teclas. Davi segurou a bolinha, respirou no ritmo do ar-condicionado, constante, sem sopro, e mordeu o frango simples. Arthur olhou para Lia com um tipo de gratidão que não cabe na palavra obrigado. Você me devolveu meu filho esta noite. Ela balançou a cabeça. Não, eu só tirei o mundo do caminho até ele voltar. Em outra mesa, uma senhora ergueu discretamente o polegar para Arthur, sem piedade nem julgamento. Reconhecimento. O bilionário percebeu que status social não organiza som, mas humildade organiza gente. E ali, por fim, ele estava aprendendo. Here. Quando a conta chegou, Arthur tentou incluir um valor especial pelo atendimento. Lia devolveu o recibo com o mesmo valor de sempre. O que vale, o senhor já sentiu. Ele insistiu. Ela negou. Então me deixe pagar de outro modo, disse, encarando a própria limitação com honestidade rara. Treine minha equipe, respondeu Lia. 30 minutos de rotina sensorial básica. Eu faço aqui, depois do expediente. Arthur anotou sem hesitar. Amanhã. Davi girou a bolinha e estendeu a outra mão para o pai, pedindo a concha abafadora azul marinho. Não tinha, claro. O esquecimento doeu menos agora. Lia foi ao estoque e voltou com um par azul, emprestado por tempo indeterminado. Davi tocou a espuma, assentiu 2 vezes. A noite já não era inimiga. O cobalto também não era só um lugar caro, era uma casa onde alguém tinha pensado no que ninguém vê. E isso, silenciosamente, muda cidades. A notícia correu como vento. O restaurante elegante que não empurrava ninguém porta afora quando o mundo apertava. Vieram famílias que nunca ousaram jantar fora. Vieram casais que precisavam de luz que não piscasse. Vieram pessoas que só queriam comer sem perfume e invadir o prato. O faturamento subiu, mas isso foi consequência, não meta. Arthur, que entendera de ROI a vida toda, viu outro tipo nascer. Retorno de inclusão. Em uma mesa, uma adolescente alinhou talheres em sequência e conseguiu terminar uma sobremesa sem chorar. Na outra, um senhor com hipersensibilidade auditiva conversou com a filha sem dor de cabeça. Lia desenhou cartazes simples. Se o mundo estiver alto demais, avise. Temos âmbar. Não era marketing, era instrução. Davi, agora com suas conchas azul marinho próprias, passou a apontar os trajetos de menos ruído no salão. Mapa vivo, guia involuntário de um labirinto gentil. Numa tarde de chuva, Arthur voltou sozinho. Quero levar o âmbar para a minha empresa. Lia sorriu pela primeira vez com descanso. Leve o princípio, não a marca. Eles sentaram na sala horizonte, água correndo fina como lápis. Escritórios também gritam, Lia. A gente só não percebe porque aprendeu a chamar isso de normal. Ela abriu o protocolo e reescreveu com ele. Espaços de fuga silenciosa, luz sem variação, avisos prévios antes de alarmes, kits sensoriais em recepção, treinamento de liderança para ler sinais sem humilhar. Isso paga folha, ele disse, meio brincando, meio sério. Isso paga gente com menos burnout, ela devolveu. Davi apareceu com a mãe, primeira vez, tocou o vidro, sorriu por um segundo inteiro. Era muito, era tudo.
A chuva no teto soava como aplauso. Alguns clientes antigos reclamaram: o cobalto está diferente. Estava sim, melhor. Lia não recuou. Luxo que exclui é barulho fantasiado. A frase correu cidade afora, entrou em colunas sociais, virou meme sem perder o sentido. Um colunista escreveu que o restaurante cedeu. Arthur respondeu publicamente: cedemos lugar ao respeito. Davi, naquele mesmo dia, pediu arroz por gesto ensaiado, mão abrindo e fechando 2 vezes, e o garçom entendeu sem ruído. O prato chegou no ponto exato. O menino mordeu, organizou os grãos restantes, respirou. Foi um jantar inteiro sem tempestade. No fim, levantou o polegar para Lia e ela levantou de volta, sem chamar atenção. Não era troféu, era rotina funcionando. E rotina funcionando vira chão. Veio então uma noite difícil. Um grupo barulhento ignorou o modo âmbar, risadas altas, brindes estrelando no teto. Davi começou a endurecer os ombros. Outra criança da mesa vizinha também. Lia andou rápida, pediu gentileza, explicou. Um homem debochou. Isso aqui é restaurante, não biblioteca. Arthur levantou não como bilionário, mas como pai. É restaurante, sim. E é por isso que todos deveriam conseguir comer. O salão ficou tenso. O chefe de cozinha apareceu na porta, avental no peito e disse: se não for possível respeitar, não é possível ficar. O grupo pagou e saiu resmungando. Davi relaxou. A outra criança mordeu o canudo e sorriu. Havia um preço naquele gesto, e o cobalto pagou com gosto. Às vezes, para a paz entrar, a gritaria precisa sair. Respeito é a única regra que melhora o gosto de qualquer prato. Semanas depois, um envelope lacrado chegou para Lia. Papel espesso, fonte discreta. Dentro, uma carta de Arthur. Assumi o compromisso de implementar âmbar em cada empresa que dirijo. Salas de pausa silenciosas, luz estável, alarmes com pré-aviso. Não por filantropia, por justiça. Obrigado por me ensinar a desligar um LED. Junto, uma foto. Davi em casa, mãos apoiadas num tanque com peixes, sorriso curto e inteiro. No verso, 2 palavras do menino escritas com letras grandes. Água para. Lia segurou a foto contra o peito como quem guarda uma bússola. O piano do salão começou uma melodia nova, mais simples. Era bonita porque cabia em qualquer ouvido. Lia foi convidada para falar num seminário local. Não levou slides, levou objetos, conchas, tampões, lenço, a lâmpada âmbar. Isso não muda diagnósticos, muda trajetos, disse. Gente chorou sem perceber. Proprietários de bares perguntaram custos. Ela respondeu com planilha, quase nada. Custa mais ignorar. Depois vieram mães com bilhetes, pais com histórias, jovens com hiperacusia, agradecendo por poderem existir num jantar. O jornal que a criticara publicou um mea-culpa tímido. Não importava. O que importava era um menino que agora pedia sobremesa com gesto conhecido e um pai que aprendeu a prever não números, mas ruídos, e uma equipe inteira que transformou talento em cuidado. Naquela noite, o cobalto recebeu uma mesa de aniversário silencioso. 8 pessoas, nenhuma vela piscando, palmas substituídas por um toque leve na mesa, risos pequenos como pérola. Lia observou a coreografia com orgulho sereno. Davi passou pelo salão. Tocou o encosto de 2 cadeiras, o bastante para saber que podia seguir, e seguiu até a sala horizonte. Arthur o deixou ir sozinho. Confiança é quando a mão pode soltar e o caminho ainda existe. Lia cruzou com o pai no corredor. Ele não disse nada, não precisava. Gratidão madura não faz barulho, paira. No quadro de avisos, um recado novo. Se o mundo pesar, temos ombros de sobra. Não era slogan, era combinado. O bistrô cobalto fechou tarde. Luzes baixas, chão sem migalhas, água ainda correndo fina na parede. Lia recolheu as conchas emprestadas, não as azuis que agora eram de Davi, e guardou o âmbar. Passou a mão no balcão como quem confere o pulso de uma casa. Não mudou o mundo, mudou mundos. A porta se fechou com um suspiro de madeira. Do lado de fora, a cidade seguia barulhenta. Do lado de dentro, restou uma lição simples e dura. Luxo de verdade é o silêncio que permite alguém existir inteiro.
E isso não se cobra, se oferece. Lia apagou a última luz, a que não pisca, e a noite, finalmente, coube no tamanho certo. Se essa história te alcançou, diz nos comentários qual gesto âmbar você quer levar para a sua vida. E para quem?